Então, pessoal, seguindo aqui na nossa aulinha prática de variações da normalidade, esses próximos três eletrodiogramas que eu vou mostrar para vocês, eu quero ressaltar aqui aspectos dos idosos, tá? Principalmente uma característica bem típica que a gente vê muito no eletrocardiograma de idoso, são as famosas alterações da repolarização ventricular, né? Ali no segmento ST, na onda T, tá? Mostrando aqui para vocês, então, a gente tem uma paciente idosa, vamos colocar aí aproximadamente uns 60 anos, um perfil biotipo brevilíneo, né, sem qualquer comorbidade, tá? Dando uma olhada assim no geral, é uma paciente com um eletrocardiograma de uma qualidade boa, a gente vê aqui na tirinha de D2, né, sem muitas interferências, bem tranquilo, tá? A gente vê um ritmo sinusal aqui com onda P positiva em D1, D2, a AVF, apesar de estar difícil de ver, mas está positiva, V6 positiva, negativa em AVR, com as ondas P conduzindo QRS, né? A gente vê aqui embaixo um ritmo também bem regular, bonitinho, né? Os intervalos RRs todos iguais. A gente vai ter uma frequência aí aproximadamente, a gente pegar nesse aqui que está margeando certinho a onda grossa, a gente vai ter 300, 150, 100, pouco mais de 75, né? Vamos colocar aí aproximadamente 80 batimentos por minuto, uma frequência normal. Em relação ao eixo, a gente tem um eixo aqui em D1 QRS positivo, em AVF QRS positivo, então eixo normal entre 0 e mais 90. Então, tudo certo a princípio aqui com o nosso eletrocardiograma. Se a gente der uma olhada assim geral, também aparentemente um eletro que não chama muita atenção, a não ser por alguns detalhes, né? O que a gente vê aqui? Primeiro, por ser uma paciente brevilínea, provavelmente é uma paciente de baixa estatura, gordinha, né, obesa. Então, a gente vê, assim, principalmente aqui na parede, no plano frontal, vê QRS, assim, de tamanhos um pouco menores, né? A gente vê aqui de V1, aqui a gente vê nas precordiais, né, uma progressão mais lenta, né? Você vê aqui da onda R, que a gente fala, você vê que demora um pouco mais para a gente ter um predomínio de R sobre S, só quase que aqui em V5 que a gente vai começar a ter, né? Você vê que a gente tem um pouco mais de S aqui em V5 e V6 do que a gente costumaria ter normalmente, né? Você vê que isso aqui é um padrão que chama mais atenção nos brevilíneos, tá? E aqui o que eu quero chamar a atenção para vocês, que eu quero mostrar, ó, se a gente for ver aqui em V6 principalmente, a gente vai ter um ST retificado, né, que a gente fala, que ele é mais reto, né, mais uma linha reta, e a onda T bem achatada, quase invisível aqui em V6, ó. V5 também a gente vê só uma ondinha bem discreta, V4 a gente já vê um pouco mais ainda achatada, aqui em V3 uma ondinha achatada também. A gente vê aqui em AVF, a gente tem essa alteração também aqui, uma onda T até invertida, né? No ST retificado. Aqui em D3 também. D2, onda T bem achatada. Então, isso daqui que é o que eu falei para vocês, que são as alterações inespecíficas da repolarização ventricular. O que significa isso? A gente tem, da repolarização ventricular porque elas se encontram, elas compreendem o segmento ST e a onda T. E por que a gente fala que elas são inespecíficas? Porque quando isso daqui, por exemplo, poderia significar um início, né, uma alteração inicial de sobrecarga ventricular. Mas aí quando a gente vai, dá um passo seguinte, faz um ecocardiograma, por exemplo, o coração do paciente é normal, não tem hipertrofia nenhuma. Então, isso daqui fica como uma variação da normalidade, são alterações difusas nesse caso aqui, né, que a gente tem em várias paredes, a gente tem aqui na parede inferior, a gente tem na parede anterior, na parede lateral. Então, seriam alterações difusas e inespecíficas da repolarização ventricular, que é uma variação da normalidade muito comum em idosos que não tem significado patológico algum, tá bom? Então, quer ver, ó, passando para o nosso próximo, a gente tem aqui, ó, um homem de 72 anos e diabético, né? O que a gente tem, então, ó, passando para a nossa análise global, a gente tem talvez uma outra interferênciazinha bem de leve aqui na linha de base, né, que ela subiu um pouquinho, mas nada demais, nada que vai prejudicar a nossa análise, bem tranquilo. A gente tem um ritmo sinusal, né, ondas P's positivas em D1, D2, AVF, D6, negativo em AVR, P conduzindo QRS, um ritmo aparentemente irregular aqui também na fita de D2, então ritmo sinusal regular. A gente vai ter uma frequência aí de aproximadamente, se a gente pegar por esse 300, 150, 100, aproximadamente 80 batimentos por minuto também, como o nosso eletro anterior.
E aqui com relação ao nosso eixo, ó, a gente tem D1 QRS positivo, AVF um QRS predominantemente negativo. A gente cai naquela exceção que a gente falou, né? Aí o que a gente faz? Olha para D2. Se a gente tem um D2 predominantemente positivo, como é o caso aqui, o eixo vai estar normal entre 0 e menos 30 graus, certo? Então, eixo normal. Esse paciente aqui também eu não coloquei, mas provavelmente é um idoso do perfil brevilíneo, tá? Lembrando que os brevilíneos, eles têm o coração mais horizontalizado, né? O coração é mais deitado, que a gente fala. Então, o eixo ele vai estar mais desviado para a esquerda, mais próximo lá daquele quadrante entre 0 e menos 30 graus, como é esse caso. Já os longilíneos, eles têm o coração verticalizado, né? O coração mais em pé. A gente fala. Logo, o eixo vai estar mais próximo ali dos mais 90 graus, às vezes até um pouquinho desviado, às vezes até mais 100, e aquilo é uma variação da normalidade. Tá? A gente vai ter um eixo aqui normal entre 0 e menos 30, ainda mais se a gente considerar que esse é um paciente brevilíneo. Bom, então o que eu quero chamar a atenção aqui para vocês? Mais uma vez, essas alterações da repolarização ventricular, aqui a gente até não tem tanto na onda T, aqui a gente tem mais o ST retificado, que a gente diz, né? Você vê que ele parece até um pouquinho infrado, mas é a tal da retificação do ST. Você vê que ele fica mais... É isso mesmo, retificado, que fica uma onda reta, que o ST, na verdade, ele não é uma onda reta, né? Ele é um pouquinho inclinado. Então, a gente vê aquele retificado, principalmente aqui em D2, aqui em V6 a gente vê isso, ó. Em V5 a gente vê, né? Aqui a gente tem uma alteração de repolarização ventricular, né? Onda T bem achatada aqui em AVL. Aqui o ST retificado de novo, certo? E isso é uma variação da normalidade muito comum nos idosos, né? Aqui a gente tem até um detalhe para vocês verem, um detalhe bacana, ó. Aqui a gente tem uma onda U, né? A gente consegue ver bem nesse paciente, ó. Aqui a gente tem P, acompanhe comigo, P, QRS, onda T, e essa próxima ondinha aqui entre a T e a próxima P, onda U, ó. Aqui a nossa onda U, tá vendo? A gente vê aqui em V5, vê ela aqui em V6 também, ó, ela aqui, né? Bem em cima do laser, ela aqui em V4 também. Onda U, né? Onda U a gente ainda não sabe de onde ela vem, provavelmente os estudos sugerem que ela seja da repolarização das fibras de Purkinje, não tem muita predileção por idade, por sexo, ela simplesmente aparece em alguns pacientes, certo, gente? Então, esse daqui, nosso paciente é um homem, diabético, a gente não tem grandes alterações aí no eletrocardiograma dele, só essa alteração inespecífica, né, que a gente chama da repolarização ventricular, e também julgando que ele seja um brevilíneo, esse eixo um pouco mais lá para a esquerda, certo, gente? E aqui no próximo, a terceira eletro de idoso, mostrando então aqui uma mulher de 62 anos, rígida, ou seja, sem comorbidades, tá? Aqui de novo, eu quero mostrar para vocês essas alterações da repolarização ventricular, tá? Aqui só para checar, a gente tem uma boa qualidade, né? Sem muita interferência, então você vê que são idosos tranquilos, que não tiveram tremores, não atrapalharam a linha de base, tá? A gente tem um ritmo sinusal, P positivo em D1, D2, AVF, V6, negativa em AVR, P conduzindo QRS, P conduzindo QRS, ritmo regular, tranquilo, a frequência aqui de aproximadamente, se a gente pegar por esse, vai estar praticamente em cima da linha, 300, 150, 70, 100, 75, 60, que vai estar aproximadamente em uns 58 batimentos por minuto, tá? Uma frequência um pouco mais baixa, que é até um pouco mais comum, mais esperada nos idosos, uma frequência cardíaca mais no limite inferior da normalidade, tá? Com relação ao eixo, aqui a gente vai ter D1 positivo, né, QRS positivo, AVF, QRS negativo, a gente cai mais uma vez naquela exceção, pulamos para D2, como a gente tem um D2 aqui positivo, o eixo vai estar normal entre 0 e menos 30 graus, tá? Não precisamos nos preocupar, tudo certo. Aqui provavelmente a gente tem mais um paciente brevilíneo, tá? Por que a gente vê isso? Não só pelo eixo, que ele vai estar ali mais desviado para a esquerda, aqui também a gente tem essa alteração aqui isolada em D3 também é comum, tanto nos brevilíneos como nos idosos, tá? Esse predomínio de S com a onda T invertida, né? Com essa alteração da repolarização ventricular, onda T invertida e assimétrica. Vocês veem que ela é isolada, né? A gente não vê isso no restante da parede aqui, em D2 e em D3. Por isso que eu sempre falo para vocês dessa importância de procurar alterações nas
derivações contíguas, para ver se aquilo ali não é algo isolado, tá bom? Então, você vê que, na verdade, o que a gente tem aqui, ó, é uma alteração inespecífica da repolarização ventricular, que a gente até tem aqui em AVF também, né? A gente vai ter também, seguindo nessa questão da alteração da repolarização, ó, aquilo que eu falei para vocês, ó, como esse ST aqui é retificado de novo, como ele é retinho, até parece um pouquinho infrado, né? Ó, aqui é a mesma coisa, aqui a gente ainda tem uma onda T mais achatadinha, né? E assim segue, ó, em V4, em V5 e em V6, né? O ST retificado com ondas T's ali mais aplainadas, mais achatadas que a gente fala, tá bom? Aqui outro sinal de que o paciente é mais perfil brevilíneo, né? Baixo, obeso, com a caixa torácica maior, né? A gente vê aquela transição RS um pouco mais demorada, né? Você vê que demora um pouco mais para o R predominar sobre o S, ó. Ele vai só lá em V5, né? Uma transição mais lenta, tá bom? Certo, pessoal? Então, isso que eu queria mostrar para vocês nesses 3 eletrocardiogramas de idosos, que essas são essas alterações inespecíficas da repolarização ventricular, ali no segmento ST, onda T. E a gente confirma isso mesmo na hora que a gente faz um ecocardiograma desses pacientes e vê que o coração deles é normal, né? Morfologicamente, estruturalmente normal, não tem hipertrofia ventricular, nem nenhuma alteração patológica, certo?